Olá, nono ano, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso capítulo 2, Revolução Russa. Nós, nas aulas anteriores, já vimos a história do Império Russo, a transição e a decadência desse império, o surgimento dos grandes líderes russos. Então, a gente já passou por Lenin, que volto aqui a chamar a atenção, vocês já pesquisaram sobre Stalin, né? Lenin, um comunista revolucionário, um teórico marxista, o primeiro chefe de Estado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual foi um dos fundadores, e o seu pensamento conhecido como leninismo, né? Que influenciou e influencia até hoje na formação de partidos comunistas, bem como na orientação de partidos de esquerda pelo mundo afora. Mas, enfim, hoje nós vamos falar sobre Nikita Khrushchev, né? Nikita, ele denuncia os crimes de Stalin e isso teve uma repercussão mundial enorme. Então, o governo, no período de Nikita, está lá na apostila de vocês, na página 6, né? Em 1953, após a morte de Stalin, ele assume o poder na União Soviética e inicia um processo político com muitas transformações, e nós vamos analisar um pouco esse período a partir de agora. Então, ele vai fazer uma denúncia, né, após a morte de Stalin, né, que foi muitíssimo lamentada pela grande maioria dos cidadãos soviéticos, que viam em Stalin um líder mais como um pai divino até, né? E Nikita Khrushchev, ele vai chocar a população quando ele declara que Stalin estava muito mais para um outro lado, para um lado mal, do que para esse lado paternalista, né, que a própria sociedade ouvia, né? Bom, segundo Khrushchev, os opositores de Stalin, né, que conseguiam escapar dos fuzilamentos, eram condenados a trabalhos forçados degradantes. Muitos comunistas, que eram considerados honestos e inocentes, foram julgados com base em confissões obtidas com tortura, né? Então, o primeiro secretário que fez parte da equipe de Stalin durante décadas, o próprio Nikita, né, também relatou a cruel deportação de povos inteiros do território soviético e condenou essa presunção de Stalin durante a Segunda Guerra Mundial, né, que teria redundado na invasão da Rússia por tropas da Alemanha nazista. Então, ele vai colocando na conta de Stalin tudo que foi dando errado ao longo dos anos com a União Soviética. Esse discurso, que fora secreto, ele logo foi descoberto e é divulgado e é publicado integralmente pela imprensa ocidental. A partir daí, nada mais seria igual, né? Porque isso vai dar início a um processo conhecido como desestalinização da União Soviética. Então, o país, ele continuaria a ser uma ditadura de partido único, mas imediatamente foram libertados 81 mil presos de campos de trabalhos forçados e milhares de presos políticos. Escolas e a imprensa resgataram a memória dos líderes e militantes que foram executados e que antes eram apagados de fotos, livros que não podiam nem ser mencionados. Então, isso gerou assim, um racha no comunismo mundial. E Nikita Khrushchev, ele foi acusado de traidor pelos fiéis ao velho líder, Stalin, né, que nós estamos falando aqui.
Então, as relações com a China, cujo líder era Mao Zedong, né, que era amigo pessoal de Stalin, assim, meio que azedaram, né? E os dois países se tornaram concorrentes na visão de como chegar ao almejado comunismo e nunca se reconciliaram, né? Então, foi uma verdadeira guerra fria entre comunistas. E isso, quando chega em 1975, quando o Vietnã pró-soviético invadiu o Camboja, que era apoiado pela China. Então, essa China antissoviética terminaria ainda no mandato de Mao, por se aproximar do Ocidente, culminando no sistema econômico atual. Bom, nos dias de hoje, a Rússia, né, ela está sob o regime conservador, nacionalista e religioso de Putin, né, de Vladimir Putin. E parece, né, estar em vias de apagar o legado de Khrushchev, segundo historiadores e a própria mídia, né, e reabilitar a imagem de Stalin, né? Então, a Rússia, a história da Revolução Russa, ela é muito relevante para a história mundial e não podemos deixar de entender ou buscar um entendimento sobre todas as transformações políticas e sociais que ocorreram e que ainda ocorrem no mundo decorrentes desse evento. Eu quero deixar para vocês, como atividade de reforço, o exercício diverso número 2, do número 13 ao número 22, que está na página 7 da apostila de vocês. Reforço a necessidade da releitura do capítulo para uma melhor compreensão do conteúdo. Um ótimo estudo para vocês.